hoje a gente inicia os nossos conteúdos revisionais, né, para nossa avaliação final. E hoje a gente começa falando um pouquinho sobre o continente africano, né, sobre algumas características do continente africano. Então, iniciando aí com as questões climáticas, né? Então, o continente africano ele vai estar inserido principalmente na chamada zona intertropical, ou seja, entre um trópico e outro, né? Entre o trópico de Câncer no hemisfério norte e o trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Essa posição geográfica do continente africano vai fazer com que os tipos climáticos que predominam na região sejam climas quentes, tá, pessoal? Lembrando que essa zona intertropical é a região do planeta Terra que mais recebe radiação solar durante todo o ano, né? Então isso faz com que os climas sejam predominantemente quentes, certo? Mas existem algumas exceções, e as exceções que a gente encontra no continente africano são o clima frio de montanha, né, que é aquele clima que a gente vai encontrar nas regiões mais elevadas, né, com altitudes superiores a 1.000 metros, 1.500 metros, né, que vai fazer com que as temperaturas se reduzam bastante, podendo ocorrer inclusive a formação de neve, tá? E também o clima mediterrâneo, que vai ser encontrado tanto no extremo norte, né, na porção que é banhada pelo mar Mediterrâneo, como também no extremo sul do continente. E a principal característica do clima mediterrâneo é que ele apresenta apenas duas estações bem definidas, uma estação seca e uma estação chuvosa. Só que diferentemente do que a gente está habituado, né, com o clima tropical, por exemplo, que também tem apenas duas estações bem definidas, no clima mediterrâneo a estação seca corresponde ao verão e a estação mais úmida, mais chuvosa, corresponde ao inverno, tá? E isso se dá em decorrência, pessoal, da atuação de correntes marítimas, que vai fazer com que esse clima seja, que tenha essas peculiaridades, tá bom? Outra característica do ponto de vista climático é a grande presença de desertos, né? No continente africano a gente vai ter 3 grandes desertos, apesar da gente ouvir muito falar do deserto do Saara, né? Mas existem outros 2 grandes desertos, que é o deserto da Namíbia e o deserto do Kalahari, né? Que são desertos que possuem aí uma umidade muito baixa, né? Mas que em alguns a gente tem algumas peculiaridades, como é o caso do deserto da Namíbia, onde as temperaturas são mais amenas, né? Não é um deserto tão quente como o deserto do Saara. O que vai caracterizar, né, o que vai garantir essa característica de deserto, que é a baixa umidade e não somente a questão de temperatura, isso vai impactar muito na variação dessas temperaturas, tanto ao longo do dia como também ao longo do ano, tá bom? Quando a gente fala no deserto do Saara, uma grande questão, né, ambiental que se apresenta é a expansão desse deserto, principalmente em virtude do aquecimento global e também do uso inadequado do solo, né, pessoal? As técnicas inadequadas de manejo do solo faz com que esse deserto ele venha nos últimos anos se expandindo, e aí fazendo com que um território que já é muito pouco agricultável, né, por conta de características naturais, ele se torne ainda mais problemático, né, desse ponto de vista do aproveitamento econômico, certo? Com relação à vegetação, lembrem sempre, eu sempre falo para vocês, né, vegetação e clima andam de mãos dadas. Então, se eu vou ter um predomínio de climas quentes, né, e muitas vezes pouco úmidos, a vegetação ela vai responder a isso, tá? Então eu vou ter sim a presença de algumas florestas, né, principalmente nas regiões que apresentam uma maior umidade. Então nessas regiões eu vou ter o desenvolvimento de uma vegetação arbórea, ou seja, uma vegetação de grande porte, justamente nessas áreas, né, de clima quente, mas também de clima úmido. Eu vou ter também a savana. Essa sim, quando a gente pensa em continente africano, né, a imagem que vem nas nossas mentes são imagens que se relacionam com a savana, né, que é um tipo de vegetação associada ao clima tropical típico, tá bom? E em termos de fisionomias, o que a gente vai ter é o predomínio de gramíneas, ou seja, alguns arbustos, mas em menor quantidade, mas o predomínio de um extrato herbáceo, um extrato, né, formado por vegetação de pequeno porte, tá
bom? E a gente tem também as chamadas paisagens mediterrâneas, que vai estar naquela área de influência do clima mediterrâneo. Então vai ser composta, né, por uma vegetação adaptada a esses longos períodos secos, né, que corresponde às estações de verão. Com relação à geologia e o relevo, né, o que é que nós temos? A geologia do continente africano remete lá ao período da Gondwana, né, aquele período do megacontinente, do supercontinente. Na verdade, era antes da separação dos continentes, né, quando todos eles formavam uma massa única. Então, a gente vai ter também a chamada Cordilheira do Atlas, né, que vai ser uma grande cadeia de montanhas que fica no norte do continente, que vai ser muito importante porque lá onde vai nascer grandes rios, importantes rios, né? Em termos de relevo, né, das formas, a gente vai ter um relevo muito diversificado, podendo ser encontrados planícies, planaltos antigos, né? E a gente vai ter uma área chamada de Rift Valley, tá? Rift Valley é uma área de separação. Isso aqui fica mais ou menos aqui no chifre, no chamado chifre da África, né? Observem aqui pela imagem. E toda essa área pontilhado, a gente tem uma área de intensa instabilidade geológica, né? Que é justamente onde eu tenho o encontro de placas tectônicas, né? O encontro da placa africana, que vai se, no movimento de separação da placa arábica. Então a tendência é que daqui a milhares, milhões de anos, essa porção do continente africano venha a se desprender, né? Justamente por conta desse movimento divergente das placas africana e arábica, tá bom? Então essa região, toda essa região aqui, né, mais a leste do continente africano, é uma área de instabilidade geológica, né, uma área de falhamentos, e é uma área também, onde a gente vai ver mais na frente quando estiver falando de hidrografia, que vai apresentar vários lagos, né, e lagos de origem tectônica, tá bom? E dentro das paisagens que a gente encontra no continente africano, uma vai se destacar muito, né? Uma paisagem muito famosa, que é o chamado Monte Kilimanjaro. E aqui a gente pode ver a relação, né, entre relevo e clima. A gente tinha falado anteriormente que existe um clima de exceção no continente africano chamado de frio de montanha. Então a gente observa justamente isso. Ó, você tem aqui na base um clima tropical, onde predomina uma vegetação de savana, e logo em seguida você tem uma grande elevação tão alta que existe a formação de neve no topo, tá bom? E aí sim, chegando na hidrografia, a gente fala sobre esses grandes lagos, né, que a gente comentou anteriormente, que existe nessa região aqui do chifre da África, que são de origem tectônica e vulcânica, né? São antigos vulcões em extinção, né, onde o círculo, né, que forma as bordas dos vulcões acabaram acumulando água e dando origem a esses lagos, né? Então todos eles têm essa origem. O continente também vai concentrar algumas das maiores bacias do mundo, né? Quando a gente pensa em continente africano, geralmente a gente pensa somente em aridez, né? Mas isso não é verdade. A gente vai encontrar grandes rios, né, como a bacia do rio Congo, do rio Nilo, do rio Níger, né? Então são rios que vão ter uma importância muito grande para a economia, para a navegação, né, nesses países. Uma outra característica importante é o litoral, né? O litoral do continente africano é um litoral pouco recortado. O que significa isso? É um litoral que não tem muitas reentrâncias, não tem bacias, não tem enseadas. Se a gente observar o mapa do continente africano, a gente vai ver que é um litoral bem recortadinho, né? Bem lisinho. Então isso favoreceu, pessoal, a navegação, principalmente para o comércio, né? A gente vai ver isso em mais detalhes quando a gente for falar do processo de colonização da África, tá bom? Mas esse litoral, né, de fácil acesso, ele promoveu muito o comércio desse continente, muito embora isso não seja indicativo de crescimento econômico para o povo africano, tá? Então vamos lá, a colonização africana. A miséria de grande parte dos países africanos tem suas raízes nesse passado colonial, mas também na existência de alguns governos ditatoriais e corruptos, né, que permanecem no poder até hoje.
Então, pessoal, o continente africano é um continente que tem muitas potencialidades, tem muitas riquezas, né? É sabido que existem muitas riquezas minerais, diamantes, né, os minérios de ferro, e em alguns países mais ao norte pode ser encontrado também o petróleo, gás natural. Então, riquezas não faltam, né? O que existe é uma apropriação indevida desses recursos, né, principalmente por grandes potências estrangeiras, certo? Então, quando começa o processo de ocupação do continente africano, quando a gente fala de ocupação, a gente está falando, na verdade, dessa colonização, né? Então, vai ser dividida em duas fases, a chamada fase mercantilista e a fase imperialista, né? A fase mercantilista, ela vai ser marcada por uma ocupação do litoral, tá? Não existe, nesse momento, uma interiorização da colonização. Então, o que acontecia, né? Esses grandes mercadores que vinham dessas potências europeias, eles atracavam no litoral africano e fazia, né, dessa costa um entreposto comercial, justamente para a comercialização de mercadorias, mas principalmente de pessoas escravizadas, né? Era a partir daí que saíam os navios negreiros, né, em direção às colônias, principalmente no continente americano, tá bom? E aí vai chegar a segunda fase, a chamada fase imperialista. Aí sim, eu já vou ter uma ocupação mais plena, né? Vai ter uma interiorização da ocupação. Então, essas grandes potências, elas vão repartir o continente africano entre si, né? E aí há um grande problema, porque os grupos que já existiam, né, os nativos do continente africano, eles vão ficar completamente de fora desse processo, né? Então, vai ser um processo feito sem a participação deles. E é o que acontece? Quando vai ter essa partilha da África, alguns grupos que eram rivais vão acabar ficando dentro de um mesmo território, ou uma grande tribo, uma grande comunidade, ela vai acabar sendo repartida em dois territórios distintos, né, sob o comando de duas potências europeias distintas. Então isso gerou uma série de problemas, né? Só que naquele momento, no período da colonização, essas metrópoles europeias, elas serviam como um intermediador da paz, vamos dizer assim, né? Eles conseguiam meio que manter a paz entre esses grupos. Só o que vai acontecer, pessoal? Já no século XX, né, depois da Segunda Guerra Mundial, ou melhor, no contexto da Segunda Guerra Mundial, no momento em que ela estava acontecendo, o que vai acontecer? Essas grandes potências europeias, elas vão começar a se enfraquecer, né? Lembrando que a Segunda Guerra Mundial, ela teve como palco a Europa, né? Os grandes conflitos, os bombardeios aconteceram, em sua maioria, no continente europeu, né? Então, tanto teve os gastos com as questões militares, como você teve uma série de cidades arrasadas por conta desses conflitos, né? Áreas industriais devastadas. Então, tudo isso fez com que houvesse um enfraquecimento econômico e também político dessas potências. Então, é nesse contexto que vai começar a surgir os processos de independência dos países africanos. E aí, no primeiro momento, né, tem-se aquela ideia de que agora sim, quando eles vão sair do jugo dessas potências, eles vão ter uma maior independência. Só que não é bem isso que acontece. O que vai acontecer é que os países, né, os novos países que surgiam, acabaram se tornando um grande barril de pólvora, porque aquelas tensões étnicas que existiam e que até então eram controladas pelas potências, elas acabaram crescendo, e crescendo muito, né, essas animosidades, gerando uma série de conflitos. E esses conflitos, eles vão ser ainda mais agravados no contexto da Guerra Fria, né? Vocês lembram, Guerra Fria, você tinha um mundo capitalista, né, comandado pelos Estados Unidos, em enfrentamento, né, ideológico e tecnológico com o mundo socialista, né, que era comandado, que era liderado pela União Soviética. Então, essas grandes potências, elas vão armar, né, esses grupos, e aí esses conflitos vão acabar se tornando guerras civis, né, que permanecem muitas até os dias atuais, tá?
Agora, se a gente for falar um pouquinho sobre as características da população do continente africano, a gente tem que ter em mente que a gente está falando do segundo continente mais populoso, né, que só vai perder para o continente asiático, tá bom? E é um continente que, diferentemente dos outros, ele ainda apresenta um considerável crescimento populacional, porque a tendência mundial é que a população que a população atinja um estágio de equilíbrio, né, e comece a envelhecer, inclusive. Mas no continente africano ainda há um considerável crescimento dessa população, ou seja, as taxas de natalidade ainda são elevadas, tá bom? A gente tem também uma população que ela está irregularmente distribuída pelo território. Isso está muito relacionado com questões ambientais, né? A gente viu lá no início que o continente africano é um continente que apresenta áreas de instabilidade geológica, é um continente que apresenta áreas de deserto, né? Então tudo isso meio que afasta as pessoas. Essas não se tornam áreas atrativas à fixação, né? Então a população ela vai se fixar nas áreas mais favoráveis, né? Tanto a habitação como as atividades econômicas. Então tudo isso faz com que a população esteja irregularmente distribuída no espaço, tá? Existe também a regionalização. O continente africano ele não é homogêneo, né? Então, por ele não ser homogêneo, existem algumas divisões e a principal delas leva em consideração critérios populacionais, né? E vai dividir a África em África do Norte ou África Setentrional, né? Que vai ser aquela porção da África que teve no passado uma ocupação, né, pelos romanos e também pelos árabes. Então, muitos desses resquícios, né, desse período de ocupação desses dois povos permanecem até os dias atuais, tá? E a outra região é chamada de África Subsaariana, né? Então, essa região ela tem como limite o sul do deserto do Saara. Então, todo o restante da África que fica ao sul do deserto do Saara é classificada enquanto África Subsaariana. Com relação à população urbana e rural, também vai na contramão da maioria dos países de outros continentes, né? A tendência mundial é de que a população urbana cresça, né? Então, hoje, em boa parte do mundo, a gente tem uma população predominantemente urbana, né? No continente africano, isso ainda não acontece. A gente tem uma população predominantemente rural, né? Apenas 40% da população da África vive nas cidades. Então, isso mostra pra gente também, na verdade, também é um indicativo de subdesenvolvimento, né? Porque se grande parcela da população ainda vive no meio rural, indica que a gente está falando de uma sociedade que não é muito modernizada, né? Ou seja, que a modernidade, que as máquinas, que a tecnologia ainda não chegou sequer ao campo e, portanto, o campo oferece mais oportunidades de trabalho, tá bom? E quando a gente fala de cidades, a gente ainda encontra uma infraestrutura urbana bastante precária, né? Falta de esgotamento sanitário, não existe habitação para todos. Quando a gente fala de habitação digna, né? Que garanta uma vida digna para os habitantes. Então, tudo isso são alguns dos problemas que são registrados nos espaços urbanos do continente africano. Lembrando que a gente está fazendo uma generalização, tá? Existem grandes cidades, sim, no continente africano, né? Existem países que têm um nível de desenvolvimento melhor, né? E que já superou algumas dessas questões. E com relação ao crescimento vegetativo, pessoal, o crescimento vegetativo é o crescimento da população, né? Está muito relacionado com o que a gente tinha falado agora há pouco, né? Que é o único continente onde a população ainda está em constante processo de crescimento, tá bom? Então, o crescimento vegetativo é intenso. A grande maioria dos países, né, desse continente ainda não concluíram o processo de transição demográfica, né? Ou seja, eles ainda se encontram naquela fase de explosão demográfica, ou seja, aquela fase que nasce muita gente, né? Ainda morre muita gente também, porque, como a gente vem falando, existem vários problemas sociais que ainda não foram resolvidos, né? Relacionados à saúde, a saneamento, à alimentação, né? Mas ainda assim, as taxas de mortalidade são elevadas, mas as taxas de natalidade são ainda mais elevadas. Então, isso faz com que a população ainda esteja em crescimento.
Então a gente tem também uma população muito jovem. Se a gente for observar a pirâmide etária, né, aqui no caso da Etiópia, a gente vai perceber que a base da pirâmide é bem larga, não é? Se a base da pirâmide é bem larga, isso me indica que eu tenho uma grande quantidade de crianças e de jovens. À medida que eu vou chegando na fase adulta, eu vou tendo um estreitamento da pirâmide, né? Ou seja, indica que as expectativas de vida não são muito elevadas, né? E não são muito elevadas por quê? Por esses motivos que a gente já falou várias vezes. Falta de acesso à saúde, falta de acesso ao saneamento básico, questões de violência, muitas epidemias, né, que acontecem. Então tudo isso faz com que a gente tenha uma população muito jovem, né, como a gente estava comentando, população jovem, baixas expectativas de vida, certo? Então tudo isso indica que existem muitos desafios ainda a serem enfrentados no continente africano. Ok, pessoal? Então é isso, a gente encerra por aqui. A gente se encontra na nossa próxima videoaula para conversar um pouquinho sobre o Oriente Médio. Tchau, tchau!